Números 27, falamos sobre as filhas de Zelofeade, falamos também sobre sobre Moisés, falando sobre a sua transição. E agora, Números capítulo 27, número 18, nós vamos ler do 18 ao 23, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os pares e a igreja vai ler os números ímpares. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Pode colocar, pode deixar nessa versão. Então o Senhor disse a Moisés: tome Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos nele. A igreja? Delegue a ele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Tomou Josué e o colocou diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Amém. Podeis se assentar. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir que o pastor Anivaldo esteja orando. Vou fazer chegar o microfone até aí, pastor. Vamos orar pela palavra do Senhor, colocando... deixa eu perguntar, alguém tem algum pedido que gostaria de colocar diante do Senhor nesta noite, rapidamente? Gostaria de compartilhar? Irmã Alcione? A irmã Alcione pede pela sua irmã Maria Cristina, que está internada. Irmã, pode falar, irmã. A irmã Cleusa pede pelo Rafael. A irmã Socorro pede pelo seu irmão, pelo Dinho. Cirurgia na vista. O irmão Francisco está aguardando ser chamado para cirurgia de catarata. Rafaela pede pela sua tia Vanderleia, que está aguardando radioterapia. Irmã Paula pede pela conversão do seu neto Miguel. Irmão Everaldo. Lá pela sua neta, pela neta lá, Gabriela, que está em Goiânia. Desculpa, eu não sei porque eu troco às vezes Everaldo por Erivelto. É parecido, né? Irmã Rosa. Irmã Rosa pede pela sua mãe Enésio. 100 anos, tá? 104 anos. Vamos orar por aqui, ela possa regularizar o sono, né? Benê, você pediu, Benê? Oração? Amém. Vamos orar por isso. Que o Senhor traga ânimo, em nome de Jesus. Mas Deus muda, Deus transforma, confia. Pastor Anivaldo, vamos orar. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos nesta noite reunidos aqui, buscando a sua presença, invocando o seu nome e clamando, ó Deus, por misericórdia. São tantas necessidades, ó Deus, enfermidades, problemas, ó Deus, cirurgias a serem realizadas, ó Deus. O Senhor sabe e ouviu, ó Deus, a petição de cada um dos teus servos, servas, apresentando suas necessidades. Senhor,
rogamos que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor se compadeça da vida de cada um aqui presente, se compadeça, ó Deus, das necessidades dos teus servos, das tuas servas, do teu povo, porque nós somos necessitados, nós somos carentes da sua graça, nós somos carentes da sua misericórdia, da sua compaixão. Por isso, Senhor, socorra-nos, ajude-nos, lembre-se de cada um de nós, ó Deus, porque sem o Senhor nós não temos condições de alcançar êxito, de resolvermos nossas dificuldades, nossos dilemas, nossos problemas. Visite, ó Deus, os enfermos, aqueles que nossos irmãos apresentaram, aqueles que estão no hospital, aqueles que necessitam de uma cirurgia, que o Senhor, ó Deus, esteja providenciando, abrindo oportunidade, ó Deus, aos teus servos de fazer essas cirurgias, de resolver esse problema de saúde. Ó Deus, abençoe a vida financeira daqueles que têm alguma dificuldade financeira, que o Senhor abra portas de emprego, dê a provisão dos recursos, dê a paz àqueles corações que precisam, aqueles que estão com o seu sono, ó Deus, atribulado, que não consegue repousar tranquilamente, que o Senhor dê paz ao coração, que o Senhor possa, ó Deus, fortalecer a vida do teu povo, dos teus servos. Abençoe nesse instante, ó Deus, a vida do teu servo, pastor Márcio, que vai trazer a sua palavra, aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração, que ele seja um instrumento do teu Espírito Santo para transmitir a nós que precisamos, que queremos ouvir a sua palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco, que a nossa vida seja edificada, que nós possamos encontrar nas Escrituras a consolação necessária para as nossas almas. Em nome e por amor de Jesus Cristo é que nós oramos, agradecidos também por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estava se aproximando 40 anos depois que o povo tinha deixado o Egito. Depois que Deus libertou o povo do Egito, cerca de quase 40 anos, estavam ali frente ao Jordão para chegar a Canaã. Deus então chama Moisés e diz: Moisés, bem, sua hora chegou. Sobe aqui para você ver a bênção, a terra prometida, mas você não vai entrar. Por que você não vai entrar? Porque você não se santificou, não confiou no meu poder, lá em Cádiz, né? Você não me santificou, bateu na rocha na qual eu tinha mandado você falar com ela, e então você perdeu a bênção. Perdeu a bênção de não entrar. Então, um grande líder, por causa de 5 minutos, ali o populacho, as pessoas clamando, falando ao ouvido dele, Moisés se irou, não se santificou e bateu na rocha. Então Deus falou: Moisés, está chegando o seu tempo. Seu irmão já faleceu, a irmã dele, Miriam, também, Arão já tinha falecido, agora chegou a hora de Moisés fazer a transição. Deus então ainda age com graça, permite Moisés ver a terra prometida, e então Moisés pede ao Senhor um líder que vai entrar, está na frente do povo. Deus então levanta um líder que vai fazer a sucessão, que é Josué. A liderança na obra de Deus nunca é sobre posição, mas sobre chamado e sucessão. Às vezes a gente confunde as pessoas quando chegam na igreja, começam a assumir algumas posições, alguns departamentos, e acha que liderar na igreja é como se fosse liderar uma organização no mundo. Não, não é, queridos. A liderança é sempre espiritual. A liderança, a obra de Deus, ela é um chamado que Deus faz para nós, e que não começa conosco. É uma obra que começou há mais de 2000 anos atrás, com o dono desta igreja, o dono desta obra, que se chama Jesus. É Ele que começou a igreja, é Ele que edifica, está edificando a igreja. E como que Ele faz isso? Pelo agir do Espírito Santo. Ele vai chamando pessoas de
tempos em tempos. E olhando aqui para esse texto, então, nós podemos ver que a escolha de Deus era alguém que havia o Espírito. O homem que há o Espírito, conforme diz o verso 18, não é apenas habilidade, é unção. Josué não demonstrava, ou melhor, Josué já demonstrava que ele era um homem fiel, ele demonstrava fidelidade. Quando nós vemos Moisés, logo na primeira batalha, quando o povo sai do Egito, Moisés sobe no monte com Arão e Hur, e Moisés começa a orar e manda Josué para a batalha. E enquanto Moisés estava orando, intercedendo, Josué estava guerreando com espada dentro da batalha. Moisés, quando ele subiu no monte Sinai para receber os 10 mandamentos, quem estava com ele? Josué. Josué acompanhava Moisés. Josué andou com Moisés esses 40 anos. Foi fiel à liderança de Moisés. Josué demonstrava ter coragem, obediência. Então o serviço cristão jamais deve ser feito na força da carne. Então, o serviço que nós prestamos a Deus, veja, Deus buscou um homem que havia o Espírito. Por quê? Porque esta obra, por mais que às vezes nós tenhamos algumas coisas como administração, contabilidade, fazemos algumas questões que também nós encontramos no mundo, porque nós estamos numa organização feita com pessoas e precisamos prestar contas ao governo, temos algumas questões legais, por mais que temos questões humanas. A obra feita por Deus não é feita na força do braço, na força da carne. Nunca. Porque quando a gente esquece que essa essa obra é uma obra santa, é uma obra de Deus, e tentamos agir por nós mesmos, muitas vezes dá ruim. Dá ruim para nós, que nos machucamos, e machucamos aqueles que estão conosco também. Então, o serviço cristão jamais deve ser feito na força da carne. O ministério não deve ser algo mecânico ou meramente externo. Todo serviço, especialmente na liderança espiritual, deve fluir de um coração regenerado e dependente do Espírito Santo. Não podemos conduzir outros a Deus se não formos guiados pelo Espírito Santo. Não temos como pregarmos sobre o céu, falarmos do céu, se não experimentamos dessas gotas celestiais sobre a nossa vida. Não temos como fingir aqui no púlpito ou fingir a vida cristã. Todos verão, todos saberão. Então, esta é uma obra que se faz pelo Espírito, no Espírito. Certa vez chegou um mestre da lei, um religioso, chegou diante de Jesus, e em João capítulo 3, verso 3, Jesus vai dizer para aquele religioso, que por mais que ele sabia da lei, por mais que ele sabia ler as Escrituras, por mais que ele sabia o rito religioso, ele vira para aquele homem e diz assim, vamos juntos? Em resposta, Jesus declarou, em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Você pode ter nascido na igreja, você pode saber os ritos religiosos, você pode saber a hora que o pastor ora, a hora de cantar, a hora de se ajoelhar, mas se você não tiver uma experiência de novo nascimento, se você não passar pelo processo de regeneração, você não vai ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Chacoalhe a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, é necessário nascer de novo. E esse nascimento não é como nós nascemos da carne. Nicodemos entra em parafuso lá, porque Nicodemos pergunta assim, mas como eu, sendo um homem velho, posso nascer de novo? E aí Jesus vai dizer para ele, que não é nascer da carne somente, mas é nascer do Espírito. É nascer do Espírito. E o que você fez para nascer da carne? O que você pediu, o que você falou, o que você fez para o seu pai e para a sua mãe para você vir ao mundo?
tão bonitinho, tão bonitinha como você é? Hã? O que você fez para o seu pai e para sua mãe para você nascer? O quê? Não fez nada? Porque o novo nascimento não é obra humana, é obra de Deus nas nossas vidas. Não nascemos da carne somente, mas é o nascimento do Espírito. O Espírito sopra e vai aonde quer, ninguém controla. Que em nome de Jesus, que nesta noite, se você não experimentou o novo nascimento, que nesta noite você busque o Espírito Santo, você peça a Ele, porque é algo que nunca vai ser negado. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que pedir, vai receber. Ele não vai negar o Espírito, não vai negar. O Espírito, ele purifica as intenções, ilumina as Escrituras, dá compaixão ao coração e poder à palavra. Eu lembro que eu me converti, foi num culto de quarta-feira como esse. Você estava lá, né? A Angelina estava lá. Era um culto de quarta-feira como esse. Pastor pregando, a palavra encontrou lugar no meu coração, e eu disse, eu não posso viver da forma que eu estou vivendo mais. E naquela noite eu me arrependi dos meus pecados, entreguei a minha vida a Jesus. Isso era uma quarta-feira. Na quinta-feira, quando acordei pela manhã, abri a Bíblia, que por muitas vezes parecia que tinha uma venda dos meus olhos, não entendia nada. Mas naquela quinta-feira, quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, aquelas palavras faziam sentido para mim. Eu comecei a entender. E o Espírito, porque não era eu, mas era o Espírito agindo na minha vida, iluminando as Sagradas Escrituras. E essas Sagradas Escrituras, conforme diz o Salmo 119, 105, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. E a partir daquele dia, a minha vida que estava em trevas, agora estava sendo clareada, iluminada pela palavra de Deus. Isso por ação do Espírito Santo na minha vida. Por isso que o Espírito Santo é importante, porque sem ele, nem as Sagradas Escrituras, o homem natural vai compreender. O homem natural, sem o Espírito Santo, para ele é loucura. Loucura estar numa quarta-feira como essa, reunido aqui juntos, mas quem nos inclina o nosso coração, e nós podemos dizer, ó Deus, assim como a corça anseia pela água, assim nós anseamos pela Tua presença, ó Deus. Pois quando nós estamos na presença do Espírito, na presença de Deus, e por Ele enchido, transbordante, há uma alegria que transborda na nossa vida, que apesar das lutas, das circunstâncias, das dores da vida, nada rouba a nossa alegria. E quando nós vivemos, somos chamados, devemos nos esforçar. Estude com afinco, mas ore com mais fervor ainda. É o Espírito e não seus estudos que salvará as almas. É importante estudarmos. É importante nos praticar, dedicar aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Mas lembre-se, não é a força da carne, não é a sua sabedoria, não é o seu conhecimento, não é o quanto você é bonitinho, bonitinha, que vai levar pessoas a Cristo, vai salvar vidas, porque o único que pode convencer alguém do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele, se Ele não agir nesta noite, se Ele não atuar nesta noite, se Ele não estiver aqui presente, tudo aquilo que estamos fazendo seria em vão. Mas louvado seja Deus, que nesta noite Ele está aqui. Deus distribui os dons espirituais através do Espírito, do seu Espírito, para que cada crente sirva eficazmente em sua função no corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, Paulo diz assim, há diferentes tipos de dons, mas, vamos juntos? Mas, o mesmo Espírito. Verso 5, vamos juntos? Há diferentes tipos de serviço, mas
Verso 6. Vamos juntos? Mas, verso 7. Vamos juntos? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A cada um, Deus concede dons, talentos. Deus concede do seu Espírito, conforme a necessidade do seu corpo, para edificar a igreja do Senhor Jesus. O que nós podemos aprender? Todos fomos chamados para servir. Mas nem todos vão servir em uma mesma função, ou alguma função de liderança. Todos somos chamados para servir. Deus chama todos os seus filhos para participar da sua obra. Efésios 2:10 diz que nós somos salvos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então Deus te salva e te coloca numa missão, numa obra. Ei, preste atenção. Deus, quando te salva, não é para você continuar a velha vida, mas é para você viver uma nova vida. Deus tem uma boa obra para você aqui na terra. Esta obra, conforme diz Atos capítulo 1, verso 8, que nós receberíamos o poder, a virtude, o Espírito Santo, quando Ele descer sobre você. Ei, descer sobre você, e serão o quê? Minhas testemunhas. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você é uma testemunha de Jesus, ou deveria ser. Em Mateus capítulo 28, verso 19, Ele nos chama para uma missão. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você tem uma missão aqui na terra. Você foi salvo. Não foi salvo para viver para você mesmo. Foi salvo, e hoje você tem um Senhor que se chama Jesus. Jesus é o nosso Senhor, e Ele espera que você atue, que você trabalhe, que você o sirva. Mas para fazer isso, você precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder, da virtude que vem do alto, para testemunhar, para que você testemunhe, para que você seja um discipulador. Todos são chamados para servir, contudo nem todos servirão em uma função de visibilidade. E está tudo bem. Assim como o corpo humano, nem todos são cabeça, olho, boca, mas todos nós fazemos parte vital do corpo de Cristo. Ei, você é membro do corpo de Cristo. Chacoalha a pessoa que está ao seu lado aí. Diga para ela: você é membro do corpo de Cristo. Você é membro, olha, presta atenção. Você foi salvo, regenerado e adotado como filho e filha de Deus. Você é amado de Deus, e hoje Deus tem uma função para você. Todo chamado, é lá mesmo, pode deixar lá. Todo chamado, volta lá. Todo chamado é espiritual. Mesmo que pareça simples, como lavar os pés do irmão, de um necessitado, servir às mesas, levar ali aquela refeição, atender alguém, socorrer alguém nas suas necessidades, acolher alguém com amor. Essa pessoa que chega aqui, talvez chega envergonhada, chega acanhada, chega tímida. É tão importante essa pessoa ser acolhida com amor, sim ou não? Você já passou por isso um dia, não foi? Lembra a primeira vez que você chegou na igreja? Lembra? Como foi importante aquele abraço, aquele aperto de mão, como foi importante aquele irmão, aquela irmã falar com você, não foi? Ame. Todo chamado é espiritual, mesmo que pareça simples. O chamado não depende da visibilidade, mas da obediência. O que fazemos para Deus, mesmo em segredo, tem valor eterno. Mesmo se o pastor não estiver vendo, mesmo se o irmãozinho ou irmãzinha estiver vendo, mesmo que se a igreja não estiver enxergando o seu trabalho, saiba que o Senhor da seara está vendo tudo. E Ele vai galardoar cada trabalho, cada dedicação, cada empenho. O Senhor espera que você obedeça. Obedeça.
Mateus 6,4 vai dizer assim: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, Mateus 6,4, de forma que você preste ajuda em secreto, e seu pai, vamos juntos? E o seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. O que é melhor? Ser recompensado pelo pastor ou recompensado pelo seu pai? Por Deus. Por quem é melhor ser recompensado? Se o pastor não te deu um obrigado, se não sorriu para você, se não apertou a sua mão, por quem é melhor ser recompensado? Pelo pastor ou por Deus? Este não falha. O pastor aqui pode falhar e não, talvez em algum momento, não reconhecer o seu serviço, a sua dedicação. Me perdoe, meu irmão e minha irmã. Mas Deus tudo vê. Tudo sabe, e nenhum ato de bondade ou de serviço a Deus passa desapercebido por Ele, porque Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, e sabe o que você está fazendo. Então Jesus nos ensina que quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Antes de buscar posição, busque o Espírito de Deus, sem Ele não há liderança duradoura. Não há. E o que nós podemos aprender aqui para finalizar? A equipe de louvor. Faltava um bocado ainda, mas vamos tentar terminar. Pode subir, pode ser. Vamos tentar terminar, que já são 8h30. O que nós podemos perceber aqui? Moisés, então, é chamado para fazer a transição. Moisés é chamado para fazer a transição. Verso 19 e 20. Põe sobre ele a tua mão, para que a toda a congregação obedeça. Então Deus ordena um gesto público, a imposição de mãos, para validar a autoridade de Josué. A liderança no reino precisa de legitimidade espiritual, e também de confirmação comunitária. O que isso significa? Significa que para que você, qualquer coisa que você for fazer na igreja, fazer para o Senhor, precisa de uma legitimidade espiritual. Precisa entender que a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que o Senhor ordena e nos chama para fazer. Segundo, precisa de uma confirmação comunitária. Não adianta você estar fazendo por conta própria, sem estar conectado com o corpo. Tem muita gente aí que está desligado do corpo, dizendo que é crente, dizendo que é missionário, dizendo que é pastor, mas não frequenta igreja nenhuma, não faz parte de ministério nenhum, não é? Eu lembro que tinha um professor no seminário que dizia o seguinte: Deus chama, mas quem levanta e confirma é a igreja. É a igreja. Por quê? Aqui na igreja é que nós aprendemos, nós reconhecemos, avaliamos o candidato, se tem caráter, se é uma pessoa de espírito mesmo, se é alguém que está, ou é vaidoso, ou está fazendo por ganância, não é? Na igreja é importante, porque aqui nós não temos máscara. A pessoa caminha com você 1 ou 2 anos, ela pode tentar enganar, mas não engana por muito tempo. Uma hora a máscara cai. Então a confirmação é comunitária. Por isso que Paulo deixa algumas orientações sobre a liderança lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Mas não vai dar tempo para nós lermos. Paulo alerta para não termos pressa em nomear liderança. 1 Timóteo 5, Paulo diz assim no verso 21. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos pais, na nova linguagem, por favor. Eu peço e insisto no seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a essas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não, na nova linguagem. Na outra. Isso. Sem favorecer nenhuma pessoa. O que acontece? Às vezes uma igreja cresce e tem pessoas da mesma família, aí quando chega meu irmão, minha irmã, meu tio, meu parente, cuidado para não ser parcial. E aquele que não é de irmão de sangue, não é parente de sangue, você, usa um peso, uma medida diferente. Muito cuidado, né? Que não aconteça aqui na PIB Cidade Júlia. Nós devemos tratar todas as pessoas de forma igual, ok? Sem parcialidade.
Não é porque você é meu parente de sangue, você é meu conhecido, que eu vou dar preferência para você. Cuidado, porque no reino de Deus não funciona assim. Tem igreja aí que hoje é uma sucessão, porque era o pai, agora é o filho. Então o filho tem que ser o pastor, o presbítero, o bispo, né? Mas no reino de Deus não funciona assim. É chamado. Tanto é que esses ministérios, na segunda, terceira geração, se desmancham. Muitas vezes não sobrevivem, porque o chamado era do pai, não do filho, não do neto. Não é? Então, ninguém. Então, cuidado. Verso 22, ele diz assim. Vamos juntos? Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém, para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Então nós temos que tomar muito cuidado. O Tim Johnson, uma vez, estava lá na casa da irmã Socorro, não sei se a irmã Socorro lembra disso. O Tim Johnson pregou e falou o seguinte, era um culto na casa da irmã Socorro. E ele falou assim, olha, o grande problema da igreja é o seguinte, a igreja é como um hospital, ela recebe muitas pessoas doentes. Amém por isso. É importante que seja assim, porque nós cremos em um Deus que cura, amém? Contudo, o grande problema, o Tim Johnson falando, é quando essas pessoas estão doentes, não passaram pelo processo de cura e se tornam líderes na igreja. Então, pessoas doentes na liderança, elas endoecem outras pessoas. Pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. Então, queridos irmãos, se você se encontra enfermo, doente, invoque ao Senhor, busque o discipulado, busque pessoas maduras para te ajudar no seu crescimento. Joga fora essa vaidade, ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. Pastor aqui não é melhor do que ninguém, não. Somos nem pior também, né? Amém? Então, a gente é irmão. Para de bobagem. Lança fora a vaidade. Tem problema, tem dificuldade, procura alguém para conversar, para abrir o coração, lançar fora essa mágoa, lançar fora essa ferida. Deixa Jesus curar o seu coração, porque Jesus quer te usar poderosamente para você ser mãe e pai de muitos crentes. Amém? Mas se você estiver doente, ferido, você não vai gerar. Você vai ser infrutífero. Não vai dar cria. Ovelha sadia dá muita cria. Ovelha sadia, ela reproduz muito. Crentes maduros, saudáveis, ovelhas sadias, elas reproduzem. Elas dão muitas outras filhos e filhas. Mas quando está doente, enfermo, não gera nada, não produz. Então, em nome de Jesus, se você se encontra cansado, abatido, ferido, magoado, procure ajuda. Fale com o pastor, fale com o diácono, fale com alguém da sua confiança. Peça a Deus. Se você não acha ninguém para você confiar, dobra os seus joelhos e fala, Senhor, me direciona, me mostra com o seu Santo Espírito em quem eu posso confiar para abrir o meu coração, confessar esse pecado, essa tentação, para eu ser curado. Bem, tinha mais uma meia dúzia aqui para concluir, mas não vai dar tempo, né? Não vai. Vou terminar dizendo o seguinte. Eu acho que essa parte aqui não é fácil, que é a parte da transição. Moisés então chama Josué. Josué seria orientado por Deus através dos meios espirituais estabelecidos. Ele não iria fazer o que queria. Nós vemos aqui que ele iria ser direcionado pelo Urim. Há pouco tempo atrás, uma irmã falou para mim o seguinte, pastor, eu vou deixar a liderança, e quem assumir o ano que vem faz o que quer. Eu falei, peraí, como que é? Quem assumir faz o que quer? Mas desde quando alguém faz o que quer na igreja? Nem o pastor faz o que quer. Nós temos um Senhor aqui, amém? A igreja tem um cabeça, chama Jesus. Ninguém faz o que quer aqui não. A gente faz o que Ele quer. E se você acha que você está fazendo o que você quer, porque provavelmente você não está ouvindo a voz do pastor. Ou melhor, do seu pastor, Jesus, e do seu pastor, da sua liderança. Porque aqui nós temos uma missão, nós temos um propósito, sabemos para onde estamos indo. Amém? Ninguém faz o que quer aqui. Nós temos um Senhor. E talvez esse seja o maior problema de muitos ministérios que não estão frutificando.
estéreis, que só machucam pessoas, não ganham ninguém para Jesus, não é saudável, não há alegria, é um peso na sua vida, porque você está fazendo a força do seu braço. Porque o trabalho do Senhor, como dizia a irmã Maria, o trabalho do Senhor nos dá, tem que dar alegria. A irmã Maria falava assim: pastor, o trabalho do Senhor não dá muita alegria. Aquela senhora se levantava de manhã, de madrugada, ligava quantas pessoas ela recebia na casa dela, e ela dizia assim: pastor, o trabalho do Senhor me dá muita alegria. Se não está com alegria, meu querido, provavelmente está te faltando algo. Ouvir a voz do pastor, estar cheio do Espírito Santo. Então deixa Ele nesta noite curar esta ferida, te encher, te transbordar e te conduzir a fazer a vontade dEle. Amém? Que a vontade do Senhor é muito melhor. Outros querem servir no seu tempo, conforme a sua disponibilidade. Lucas 9, 61 e 62, a equipe de louvor preparada aqui para a gente terminar. Senão eu não vou terminar. Diz assim a palavra de Deus: outro homem diz: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha mãe, da minha família. E Jesus disse, vamos juntos? Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Quem não serve, está olhando para trás, não é digno do reino de Deus. Eu quero perguntar: você quer ficar neste mundo olhando para trás, como a mulher de Ló? Ou você vai fitar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus? É Jesus. É nele que devemos marcar, fitar os nossos olhos. É Jesus, e não olhar para trás. Fiquemos em pé. Moisés não resistiu à transição. Resistiu à transição. Ele obedeceu e honrou o novo líder. Liderança que sabe sair bem. Tem essa frase aí? Liderança que sabe sair bem. Tem sim. Vai lá, coloca lá. Tem que tirar o texto bíblico. Liderança que sabe sair bem é tão importante quanto entrar bem. Vamos juntos essa frase? Liderança que sabe sair bem é tão importante quanto a que entra bem. Que assim como Moisés passou o cajado para Josué e soube sair, lembre-se, o nosso tempo aqui é passageiro. A missão precisa continuar. Quem vai vir depois da gente? Quem você está treinando? Moisés ficou com Josué 40 anos treinando aquele que iria substituir, que iria passar o cajado. E você está treinando quem? Treinando quem? A última frase pode colocar aí. O importante não é o lugar onde você, ou o lugar ou posição que você ocupa, mas se você está onde Deus te chamou para estar. Eu não convidei nenhum de vocês aqui. Convidei? Eu chamei alguém para cá? Chamei? Porque eu entendo o seguinte, que o mais importante não é o lugar que você está, ou o que você está fazendo. O mais importante é saber que você está no centro da vontade de Deus, aonde Deus te chamou para você estar. Agora sim, a última. Essa oração diz assim, vamos juntos? Senhor, mostra-me o meu lugar no teu corpo. Ajude-me a servir com alegria. Seja qual for meu papel, quero ser útil no teu reino. Amém.